mesmo tinha sido servo de Elias. Elisha himself had been Elijah's servant. Em hebraico, o nome de Elias era Elijah, né? E Eliseu, Elisha. Em grego, Eliseu In Greek, Elisha is Elias. Elias. Oh, desculpa, Elisha, né? I'm sorry. Elijah é Elias. E Elisha é Eliseu. The other way around in Greek. Sorry, desculpa, te confundi aí. Vou dar um tempo aqui, pra você dar uma... Não é para mim. Não. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Se confundir. O profeta Elias, The prophet Elijah, teve problema com alguns dos seus servos. he had problems with some of his servants. A Bíblia mostra que Elias não ficava adulando muito os seus servos, não. The Bible shows that Elijah, he didn't cradle too much his servants. Eu vou te falar uma coisa para você. I'm going to tell you something. Se você tem um mentor que realmente é seu mentor, If you have a mentor who truly is your mentor, se ele está realmente te ensinando if he's truly teaching you e você está aprendendo, and you're learning, ele não vai ter respeito nenhum pelo que você sabe. you have no respect for what you already know. Esteja preparado para isso. Be ready for that. E a Bíblia mostra que o profeta Elias, And the Bible shows that the prophet Elijah, depois dele fazer cair fogo do céu, depois dele orar e cair fogo do céu, after he prayed and fire fell down from heaven, depois dele falar para os seus servos ir lá e ficar olhando para ver se vinha alguma nuvem, after he told his servant to go there and see if there was any clouds coming, e ele vem, por da sétima vez de fora tem uma nuvem do tamanho da mão do homem, and then the servant comes the seventh time and says, yes, there is a cloud the size of the fist of a man. e aí houve aquela chuva tremenda, And then there was that great rain. e nós sabemos o que aconteceu, o desenrolar dos acontecimentos, And we know what events unraveled. que Elias acabou fugindo e indo em direção a Horebe, o monte de Deus. Where Elijah took off running and he went towards Horeb, the mountain of God. Até aí o servo dele está com ele. Until there, his servants with him. O mesmo servo que viu cair fogo do céu. The same servant who saw fire fall from heaven. O mesmo servo que viu uma nuvem do tamanho da mão do homem se transformar numa tempestade gigantesca. The same servant who saw a cloud the size of a man's fist turn E into ele a está tremendous acompanhando Elias. storm. And he's following Elijah. E quando eles chegam na cidade de Beersheba, que é a cidade mais ao sul de Israel, ainda nos dias de hoje, And when they get to Beersheba, which is the southernmost most city in Israel, even to this day, a Bíblia diz que Elias fala assim para o seu servo: the Bible says that Elijah tells his servant, fica aqui que eu vou ali. stay here that I'll go there. E o servo fez o engano de ficar. And his servant made the mistake of staying Você there. nunca mais escuta falar dele na Bíblia. And you never hear of him again in the Bible. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. I want to tell you something. Quando Deus te coloca você num lugar, When God puts you in a place, se apegue àquilo lá como a sua própria vida. hold on to that as you would your own life. O seu futuro espiritual está na linha ali. Your spiritual future is on the line. E aquele servo de Elias And that servant of Elijah ficou esperando ele lá, stayed there waiting for him ao invés de acompanhá-lo. instead of following him. E quando chega lá no Monte Horebe, And when he gets to Mount Horeb, Deus já tinha determinado que outra pessoa ia ser o servo dele. God had already determined someone else to be Elijah's servant. Sabe, Elias tinha o costume de falar isso mesmo. Fica aqui que eu vou ali, ó. Elijah had that, habit of telling people, stay here, I'll be right back. Nós vemos que
Depois dele ficar anos ensinando Eliseu, ele fez a mesma coisa com Eliseu. We see that years after him teaching Elisha, he did the same thing to him. Mas Eliseu não mordeu essa isca. But Elisha did not take that bait. Ele seguiu Elias até a última hora. He followed Elijah until the last moment, E ele recebeu o manto da unção. and he received the mantle of the anointing. Eliseu teve os servos. Tinha um que ele estava preparando. Elisha had servants. There was one that he was preparing. O nome dele era Geazi. His name was Gehazi. E Geazi, a Bíblia ensina, And Gehazi, the Bible teaches, que ele gostava do dinheiro. that he liked money. E por causa de dinheiro, ele ficou leproso. And because of money, he became leprous. Porque ele ficou leproso, ele não poderia mais ser um servo do profeta. And because now he was leprous, he could not be the prophet's servant anymore. A Bíblia diz que quando ele foi atingido pela lepra, ele saiu da presença de Eliseu. The Bible says that when he was struck with leprosy, he left Elisha's presence. Agora está aqui Eliseu com outro servo aqui. Now here's Elisha with another servant, E ele está preocupado. and he's worried Porque ele está vendo as coisas que o olho da carne vê. because he's seeing things which the eyes of the flesh see. Sabe, eu quero falar uma coisa para você, homem de Deus, mulher de Deus, I want to tell you something, man and woman of God, que está sendo preparado para ser usado por Deus. who's being prepared to be used by God. Deus não quer que você faça como um avestruz que não quer enxergar os fatos que estão diante de você. God does not want you to be like an ostrich who does not want to see the facts that are in front of you. Mas, ao mesmo tempo, Deus não quer que o seu coração esteja receoso, temeroso pelo que você vê com os olhos da carne. At the same time, God does not want your heart to be fearful and dreadful of the things you see through the eyes of the flesh. Deus quer que você caminhe vendo o invisível. God wants you to walk seeing the invisible. E se você não tem nada para você ver, a palavra de Deus diz assim: clama a mim e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. And if there's nothing for you to see, the Word of God says, cry unto me, and I'll answer you, and I'll come and show you great and mighty things, hidden things which you do not know. Ora, nós vemos que na Bíblia, We see that in the Bible. para você ser o maior, você tem que ser o menor. For you to be the greatest, you have to be the servant. Eu não nasci pastor. I wasn't born a pastor. Eu lembro que eu varri muito igrejas, e não era uma igreja com tempo pequeno como esse aqui não. Era um lugar que dava aqui uns 30, 40 vezes o tamanho desse salão aqui. I remember sweeping up the church many times, and it wasn't a small place like this. It was a place that was like 30 to 40 times the size of this room. Agora, por que Deus sujeita pessoas que Ele vai usar a serem servos de outras pessoas? Now, why does God allow people whom He's going to use to be servants of other people? Olha, eu vou falar uma coisa para você. I'm going to tell you something. A irmã Keila me liga do Brasil. Sister Kayla calls me from Brazil. Pastor, olha, a igreja aqui está caminhando. Pastor, the church here is moving. Na cabeça dela, In her head, sou eu que estou começando a igreja lá. I'm the one who's starting the church there. E é verdade, tem o nome do ministério, It is true, it has the ministry's name. tem o meu nome, There's my name. mas são eles que estão fazendo a obra. But they're the ones doing the work. Inclusive ela me avisou que já tem 5 pessoas prontas para serem batizadas. And she's already told me that there's 5 people ready to be baptized. No final do mês estarei indo para o Brasil. At the end of the month, I'll be going to Pastor Brazil. William vai estar aqui tomando conta da igreja. Pastor will be here. Mas o que acontece? But what happens? Eu talvez não tenha a mesma disponibilidade física que eles, os mais jovens, têm. I may not have the same physical vigor that the younger ones have. Provavelmente vocês estão pregando melhor do que eu, e eu dou graças a Deus por isso. Probably you guys are preaching better than me, and I thank God for that.
A palavra de Deus diz que se você estudar a palavra de Deus, ela vai fazer você mais sábio do que o seu mestre. The Word of God says that if you study the Word of God, it will make you wiser than your teacher. E esse é o meu objetivo com vocês aqui. And that is my goal here with you guys. Mas há uma coisa que os mestres têm, But there's one thing where the teachers, the masters have, que quando você está aprendendo, quando você está começando, você não tem. that when you're learning, when you're starting, you don't have. Não é experiência, não. Eu poderia citar a experiência, mas não é isso que eu quero falar com você. I could cite experience, but that's not what I want to talk about tonight. Quando você chega numa certa idade, When you arrive at a certain age, você sabe que você sabe alguma coisa porque você sabe que você não sabe nada. you know that you know something because you know that you know nothing, É o meu caso. which is my case. Paulo diz que as pessoas novas no ministério podem ser contaminadas com o vírus do orgulho, que foi o vírus que derrubou o diabo da posição. Paul says that the young people, the new people in ministry, they can be infected with the virus of pride, which was the same thing that infected the devil before he fell from heaven. Por isso que o treinamento que os profetas davam aos seus servos era algo duro. That's why the treatment that the prophets gave to their servants was something hard. Porque eu vou te falar uma coisa para você. Because I'm going to tell you something. Se você não tem condição de se submeter à orientação, à direção do seu pastor, você não tem condição de se submeter à orientação de Deus. Because if you cannot and you're not able to submit yourself to the orientation of your pastor, you cannot and you will not submit yourself to the orientation of God. A palavra de Deus diz assim: obedecei aos vossos pastores, The word of God says, obey your pastors, porque são eles que irão prestar contas de vós perante Deus. because they're the ones who are going to give an account of you before God. Então aqui estava o servo, So here was the servant. e o servo preocupado. And the servant was worried. E a Bíblia diz que o profeta orou e falou assim: Senhor. And the Bible says that the prophet prayed and said, Aliás, Lord, antes dele orar, before he prayed, ele disse para o servo dele: olha, não temas, he told his servant, don't be afraid. vai ter condição na sua vida onde você vai ser sujeito ao temor. There'll be circumstances in your life where you will be subjected to fear. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. But pay attention to what I'm going to tell you now. Se você temer, o diabo vai te dominar. And if you fear, the devil will have dominion over you. Se você temer, a situação vai te dominar. If you fear, the situation will dominate you. Se você temer, o demônio vai te dominar. If you fear, the demons will dominate you. A palavra de Deus foi naquela época, é hoje, sempre será até Jesus voltar. Não temas. The word of God was back then and will be until Jesus comes back, saying, do not fear. E aí, o profeta fala assim: olha, são maior o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. And then the prophet turns around and says, greater is the number of those with us than the ones who are with them. Sabe, é verdade, o diabo é astuto, It is true, the devil is astute. ele é ardiloso. He's cunning. É isso. Existem milhares de anjos, de demônios para cada pessoa. There's millions and millions of demons for every person. Algumas semanas atrás, A few weeks ago, estávamos ministrando na vida do Gilberto. we're ministering in Gilberto's life. Theo começou a ministrar lá. Cal started ministering Ele there. ficou 4 dias sem dormir. He stayed 4 days without sleeping. E ligou. He called me, E eu fui para lá. and I went there. E a coisa estava feia mesmo. And things were ugly there.
Você expulsava e o demônio e saía. You'd cast them out, they would go E out, voltava de and they would novo. come back again. E uma hora era como é que é seu nome? And one time was É one. Jezabel. You ask, what's your name? You'd say Jezebel. Entendeu? Como que é o seu nome? Você tá entendendo? Mamon. Say, what's your name? It says Mammon. Qual é o outro? Madonna. What's the other one? It said Madonna. É. O nome é Madonna. E vai, finalmente. Goes and goes, back and forth, and finally, Aí eu já tinha feito um jejum no dia anterior, fizemos mais um outro jejum, I had eu, fasted o the day Theo, before. Then we fasted again, me and Theo. e 6:30 da tarde nós fomos orar. At 6:30 in the afternoon, we went to pray. Você vê o que é o jejum, né? You see what fasting does. Aqueles demônios que estavam dando canseira, estavam dando problema, Those demons were giving us a hard time. foi só falar, sai em nome de Jesus. It was to say, leave in the name of Jesus. Estava liberto. He was free. Mas ele que saiu daquela situação, But he who left that situation, ele estava com medo. he was afraid. Nos primeiros dias ele estava com medo de acender a luz, aliás, com medo de dormir com a luz apagada. The first day, he was afraid of sleeping in the dark. Ele estava andando comigo no meu carro, He was riding with me in my car. o radar detector, né, do carro, The radar detector went off in the car. e ele, sai em nome de Jesus. And he's like, ow, 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 in the name of Jesus. Pastor, tem demônio aí dentro. He told me, Pastor, there's a demon in that thing. Não, não tem não, meu filho. And I said, no, there isn't. Ele estava assustado. He was scared. Comida? Food? Não, pastor, primeiro tem que esperar a minha comida vir aqui na mesa, aqui, aí eu vou orar. No, Pastor, I have to wait till my food comes to the table, then I'll Aí pray. a comida vem, The food would come. eu já tinha orado, né? I had already prayed, Mas ele não estava acreditando na minha oração, não. but he was not trusting my prayer. Aí ele põe a mão assim por cima da comida, assim. He put his hand over Em his nome food. de Jesus, abençoa. In the name of Jesus, bless, Purifica, Lord. Purify. santifica, Sanctify. limpa as mãos de quem fez. Clean the hands of the ones who Amém. made it. Amen. Aí ele senta para comer. And then he'll sit down to eat. Aí daqui a pouco ele precisa de um salzinho lá, né? And then he needs salt. Aí ele levanta, vai lá, pega 2 beguinhas de sal. He runs there and he grabs 2 little Vem bags aqui. of salt. Senhor, eu ainda não tinha orado por essa bega de sal. Lord, I had not prayed for the salt yet. Ele ora por ela também. So he prays for the salt, the Por bag quê? of salt as well. Why? Preocupado He's worried com a atuação demoníaca. with demonic action. Porque aquilo era tudo que ele conhecia na vida dele até aquele dia. Because that's all he knew in his life until that day. E isso é verdade. And that is true. Eles estão aí. They are here. E eles tinham escravizado ele. And they had enslaved him. Porém, But eu tive que falar para ele, falar, meu filho, é o seguinte, I had to tell him, my son, this is what it is. é verdade o que você está vendo. It is true what you're saying. Mas os que estão com nós But the ones who are with us são em maior número do que os que estão com eles. are in greater number than the ones who are with them. Deixa eu explicar uma coisa para você. Let me explain something to you. Deus é todo poderoso. God is all powerful. Deus através de Cristo, a Bíblia God, diz, God through Christ, the ou Bible Deus says, em Cristo, or God in Christ, criou o universo visível e invisível. He created the universe, which is visible and invisible. Satanás foi uma criação de Jesus, não como Satanás, mas como a brilhante estrela da manhã que ele era. Satan was a creation of Jesus, not as Satan, but as the bright morning star, which he used to be. Então, So, se Deus quiser, if God wants, Deus pode destruir absolutamente tudo God can destroy absolutely everything do jeito que Ele quiser. the way He wants. A Bíblia diz que o diabo, os que se levantarem contra Deus vão ser destruídos pelo sopro da boca de Jesus. The Bible says that the devil and those who rise up against God will be destroyed from the breath that will come out of Jesus' mouth. Então Deus pode destruir a hora que Ele quiser. So God can destroy them whenever He Deus wants. não depende de anjo nenhum. He does not depend on any angels. Mas, But se você quer falar acerca de anjo if you want to speak about angels ou de demônios, or demons, vamos falar o seguinte. let's say this. A Bíblia quando fala no número dos anjos que foram criados, When the Bible speaks of the number of angels who were created, a Bíblia associa o número desses anjos the Bible associates the number of these angels, com o número das estrelas que existem no universo. he associates it with the number of the stars that exist in the universe. Trilhões de trilhões. Trillions upon trillions. São incontáveis. They're uncountable.
Deus sabe. God knows. A Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu And nome. the Bible says God knows them all and calls them, each one of them by name. E elas respondem. And they answer. Às vezes, os aparelhos aí da NASA ficam captando esses barulhos que vêm das estrelas aí do universo. Sometimes distante. the equipment that NASA has out there, they receive and they monitor noise, certain weird noises out there in the universe. Às vezes eles ficam querendo achar que é algum tipo de vida humana ou vida inteligente que está querendo mandar um sinal para cá. And they think it's some kind of intelligent life or human life out there that's wanting to send a signal here. Mas alguém precisa falar para eles que eles não estão mandando sinal para cá, não. Eles estão louvando o Criador quando Ele chama eles e elas respondem. That somebody needs to tell them that they're not trying to send signals to her, they're answering the Creator, because once He calls them, they answer and they praise Him. É o que a Bíblia fala. It's what the Bible says. Mas a Bíblia diz So the Bible says que quando o diabo se rebelou contra Deus, that when the devil rebelled against God, nós não sabemos o que ele falou para os anjos que estavam lá no céu. we don't know what He told the angels in heaven. Mas a Bíblia diz que ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. But the Bible says that persuaded, He dragged down with Him 1/3 of the number of angels in heaven, São os demônios, os anjos caídos. which are the fallen angels, the demons today, Ficam perturbando. who are here bothering and perturbing people. Porém, os números estão aí para você ver. But the numbers are there for you to see. Para cada anjo caído, For every fallen angel, tem 2 anjos que não caiu. there's 2 angels who did not fall. Então, matematicamente falando, So mathematically speaking, aqueles que estão com os servos de Deus the ones who were with the servants of God é um número dobrado do que os que estão a serviço de Satanás. is double the number of those who are serving Satan. Não temas. Do not fear. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Greater is the ones who are with us than the ones who are with them. E aí, o profeta ora: And then the prophet prays, Senhor, Lord, abre os olhos deste jovem para que ele veja. Lord, open the eyes of this young man so he may see. E Deus abre. God does. God opens his eyes. Sabe, às vezes, tem coisas que para você poder ver, você vai precisar do seu mentor espiritual orar por você e ministrar. There's certain things that for you to be able to see it, you will need your spiritual mentor to pray for you and minister that into your life, Porque senão você não vai. or else you won't see it. E Deus abriu. And God opened, E ele disse que viu and he said that he saw aqueles cavalos e cavaleiros, carruagens de fogo. those chariots, those horsemen, and those horses of fire. Sabe, será que você está passando por alguma situação difícil? Are you going through a difficult situation? Lembre-se, Remember, maiores são os que estão com você greater is the ones with you do que os que estão com você. than the ones with them. Interessante que It's interesting that Eliseu Elisha viu carruagens de fogo quando levaram o mentor dele, Elias, para o céu. he saw chariots of fire when his mentor was taken up to heaven. E talvez eu não sei o que passava na cabeça dele, no coração dele. I don't know what went through his head or his heart. Não sei se ele já tinha visto isso antes ou não. I don't know if he had seen that before or not. Acredito que sim. I believe yes. Mas o que eu quero dizer para você But I want to tell you é que a mesmo tipo de carruagem que estava servindo ao mentor dele, that the same type of chariots that were serving his mentor, estava servindo ele ali naquele dia. they were there serving him at that day. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, In other words, my brother, my o que sister, Deus faz pelo pastor da igreja, faz pela sua vida. what God does for the pastor of the church, He will do for you. O que Deus faz através do seu mentor, vai fazer através de você, se você for fiel. What God does through your mentor, He will also do through you if you're faithful. Agora veja a intrepidez de Eliseu. Now see the audacity of Elisha. Senhor, abre o olho desse aqui para ele ver a sua carruagem de fogo. He said, open the eyes of this one here so he can see the chariots of fire. E aquele exército?
And that army, what about the army? Que estava lá, Senhor, What do he say? Lord, fere eles de cegueira, para que eles não vejam nada. strike them with blindness so they won't see anything. Interessante And it's interesting que a Bíblia não fala que Deus mandou ele fazer isso aí. that the Bible doesn't tell that it was God who told him to do that. Quando você está alinhado com Deus, When you are in alignment with God, tem coisas que Deus vai falar especificamente para você fazer. there's things that God will specifically tell you to do. Mas tem coisas But there's certain things que, com o seu Espírito de Deus está dentro de você, that with the Spirit of God that's within you, você vai agir para fazer elas you're going to act to do them, e Deus vai te honrar. and God will honor you. E ele orou e orou com fé. And he prayed with faith. Senhor, cega eles He lá. said, Lord, blind them there. E aí, em seguida, ele sai de dentro da cidade And then he leaves the city e vai se encontrar com eles lá. and goes to meet them out there. Se eles não tivessem sido cegos, o que ia acontecer com eles? What would have happened to him if they were not blinded? Quer dizer, você tem que orar You have to pray com fé with faith e agir em cima da sua oração. and act on your prayer. Quando eu estava meditando na mensagem, When I was meditating the word, eu lembrei I was reminded dia que, acho que foi até aqui na igreja, se eu não estou enganado, one day, I think it was even here at the church, if I'm not mistaken, eu estava com um machucado na mão, I had a bruise in my hand, e aí, conversando com o Aidan, and talking to Idan, ele viu ali, he saw it. falou assim, He said, look, posso orar pelo senhor? can I pray for you? Pode. I said, yes. Aí ele orou, assim, eu escutei, né? And he prayed. E eu não estava ouvindo, I só, wasn't paying attention, so I didn't hear him. só vi quando ele falou por último assim, né? And Sai, he sai. said at last, go, go, go. E aí, a hora que ele terminou, And when he finished, ele olhou bem na minha cara he looked at me dead in the eye, e falou assim, ó, and he said, look, vai sarar, viu? you will get better. Vai sarar. You will get better. Fé, isso é fé. That's faith. Então, quando você ora, a Bíblia diz lá em Tiago, se eu não estou enganado, So when you pray, as the Bible says in ou em James, Judas, eu não me if I'm lembro not bem, mistaken, or in Jude, mas a pessoa que ora sem fé the person who prays without é faith como a água do mar que é levada para lá e para cá. is like the waves of the sea. Quem tossed ora to sem and fé não from. recebe nada de Deus. Whoever prays without faith does not receive anything from God. Como você vai ter fé? How are you going to have faith? Você tem que estar perto de Deus. You have to be close to God. Quando você está perto de Deus, If you're close to God, Deus, ele faz uma impartação de fé na sua alma, no seu espírito. He imparts faith to your soul, to your spirit. E a Bíblia diz assim: tem alguém precisando de fé? And the Bible says, is there anyone needing faith? Peça a Deus, Ask God, ele vai te dar and He'll give it. liberalmente. Like liberal amounts. E ele não vai te lançar em rosto. And He will not throw it back at your face. Interessante que às vezes nós passamos muitos anos It's interesting that sometimes we go through many years para recebermos algo de Deus. to receive something from God. Quando você recebe, And when you receive it, é seu. it's yours. Você usa quantas vezes você quiser. Use it as many times as you want. Pelo menos que eu me recordo aqui agora, As much as I can remember right now, eu não lembro de ter lido nenhuma vez Eliseu orando para ninguém ficar, ou para enxergar, ou orando para ficar cego. as I can remember right now, I never remember seeing Elisha praying for somebody to see or to be blind Antes desse passagem aqui. before this passage. Mas aquele ora, Senhor, But here he prays, abre os olhos do meu servo aqui. open the eyes of my servant Deixa here. ele ver o que tu está fazendo aí. Let him see what you're doing. Aí ele ora, Senhor, And then he prays, Lord, cega os olhos desses incrédulos aqui. blind the eyes of these unbelievers here. E aí ele guia eles para a cidade de Samaria, que era uma cidade grande. And then he guides them towards Samaria, which was a big city. Quando eles estão dentro de Samaria, When they're within the walls of Samaria, cercados já pelos soldados israelitas lá, surrounded by the Israeli army, ele ora de novo. he prays again, Senhor, Lord, abre o olho dele agora. open their eyes now. Veja como que Deus está na expectativa que você vai usar o dom que Deus te deu, o dom que Deus te dá. See how God is in expectation that you will use the gift that he gives you. Senhor, ora para esse aqui enxergar.
Olha para esse aqui ficar cego, abre o olho desse aqui de novo. He says, Lord, open the eyes of this one, close the eyes of those ones, open these one's eyes again. E enquanto você estiver honrando a Deus, Deus vai estar honrando você. And while you're honoring God, God will honor you. Eu quero dizer para você I want to tell you que o Espírito de Deus that the Spirit of God está com o povo de Deus, is with the people of God, está com você. is with you, E que os anjos and that the angels ainda continuam no ministério de te servir, de te proteger. are still in the ministry of protecting and serving you. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, The Bible says that the angels are ministering spirits enviados sent para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. to aid those who will inherit salvation. E os mesmos anjos And the same angels que Eliseu viu, that Elijah ou melhor, que Elias viu, that Elijah saw, estou ficando confundido aqui, sorry, desculpa. Os mesmos anjos que Eliseu viu, the same angels that Elisha saw, levando Elias ao céu, taking Elijah to heaven, ele viu também aqueles anjos he saw ajudando ele. the same angels helping him. E aí ele oferece um banquete àqueles soldados inimigos. And then he offers a banquet to those enemy soldiers. Havia um costume social que se você comesse com alguém, você não podia trair aquela pessoa. There was a social custom back then that if you had a meal with somebody, they could not, and you could not betray them later on. E aquela comida ali That food there mostra o grande poder de Deus, shows the great power of God, poder the power e a graça de Deus. and the grace of God. Sabe, você precisa You need na sua vida in your life do poder the power e da graça de Deus. and the grace of God. Vamos ficar de pé. Let's stand. A Bíblia diz lá no livro de Isaías The Bible says in the book of Isaiah que oração falsa, that a false prayer, adoração falsa, false worship fecha os livros lá do céu. closes the books in heaven. De repente, Maybe faz muito tempo que você não escuta Deus falando. it's been a long time since you've heard God speaking to you. De repente, faz muito tempo que você não vê nada espiritual. Maybe it's been a long time since you've seen anything spiritual. Talvez existe algo que está impedindo você de ver. Maybe there's something that's keeping you from seeing. Nessa noite, Tonight, eu quero pedir a Deus I want to ask God que deixe você ver o plano de Deus para sua vida. to allow Him to see His plan for your life. Você sabe por que nós ainda estamos aqui? Do you know why we're still here? Depois de 20 anos, After 20 years, depois de muitas lutas, after many struggles, porque eu vi o propósito de Deus. because I saw the purpose of God here. E alguns de vocês que estão conosco aqui viram. And some of you who are here with us saw that same purpose. Às vezes não faz sentido na nossa vida diária e Deus quer fazer. Sometimes it doesn't make sense in our daily lives what God wants to do. Quero dizer para você, no final, se você conseguir enxergar o plano de Deus,
But I want to tell you that in the end, if you can't see the plan of God for your life, everything will be very well. Homem poderoso como aquele, A powerful man like that one, estando lá em Dotã, staying in Dothan. sabe? O melhor lugar do mundo para você You know, the best place in the world for you é o centro da vontade de Deus. is the center of God's will, Ainda que às vezes você não veja. even though you may not see it. Sabe, está na hora It's time de você começar a crescer espiritualmente. for you to start growing spiritually. Na hora de você saber aonde Deus quer te levar. It's time for you to know where God wants to take you. E ali, quando você sabe o que é, And then when you know where it is, você caminha em direção a Deus. you walk towards what God has given you. Interessante, dizem que há grandes secas lá na África. Interesting, they say there's great droughts in Africa, Muitos animais morrem de sede. and many animals die of thirst. Diz que os elefantes, But they say that the elephants, quando seca-se a reserva de água que ele pode beber ali, when the reservoirs of waters around them dries up, diz que eles levantam a tromba para cima assim, e ficam procurando. Assim, eles talvez tenham sentido que Deus deu a eles. they say that they raise up their trumps to heaven and they start looking around. Maybe they have a sense that God has given them. E às vezes eles ficam sabendo que tem água a 200, 300, até 500 quilômetros de distância da onde eles estão. Sometimes they know that there's water up to 500 kilometers from where they are. Mas aí eles começam a caminhar em direção àquele lugar. But then they start marching towards that place. E só param quando eles chegam lá na água. And they only stop when they arrive at the water hole. Sabe que seja a mesma coisa. It may be the same thing in your life. Que você veja o alvo que Deus tem para você. You see the goal that God has for you, Você vai em direção. and you go towards it. Chegar naquele dia, And when you arrive at that day, você não só vai poder dizer ao Senhor, Senhor, aqui estou eu, you'll not only be able to tell to the Lord, Lord, here I am, mas você poderá dizer como servo de Deus, but you'll be able to say like many servants como of God, Jesus mesmo disse ao Pai, as Jesus himself said to the Father, eis, aqui estou eu, here I am, fiz a tua vontade I've done your will, e trouxe comigo os meus irmãos que tu me deste. and I brought with me my brothers whom you've given me. Quando você chegar para dizer a Deus, And when you get to the presence of God, você possa dizer, Senhor, you may say, Lord, fiz a tua vontade I did your will, e aqui está comigo and here with me, os irmãos e irmãs que tu me deste. the brothers and sisters you've given Aqueles me, que eu ganhei, the ones I've won, aqueles que eu fui um mentor, uma mentora para eles, the ones that I was a mentor to. sabe? É a hora de você enxergar as coisas. It's time for you to see the spiritual things. Você precisa que Deus se achegue a ti. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. If you need God to come close to you, the Bible says, come close to God and He'll come close to you. Quero fazer um pedido, um convite a você nessa noite. I want to place an invitation to you tonight. Você reconhece, você não tem visto como você deve viver. If you recognize you haven't been able to see how you should live, Sai do seu lugar vem aqui à frente. Quero orar com você. leave your seat and come up front. I'd like to pray with you. Senhor, aqui está o teu povo. Lord, here's your people. Da mesma maneira que teu servo Eliseu orou, seja o servo dele.
the same way that your servant Elisha prayed about his servant, Eu oro por ele. I pray for them tonight. Peço, abre os olhos deles. I pray open their eyes. Deixa eles verem Let them see, Father, o teu propósito, your purpose, tua vontade. your will. Deixa eles verem, ó Pai, Let them see, Father, os anjos, ó Pai, que the estão angels enviados por ti, Senhor, that are sent by you para ministrar na vida deles. to minister in their lives. Deixa eles saberem Let them know que os que estão com eles that the ones with them são em maior número do que os que estão no mundo. are in greater number than the ones that are in the world. Deixa, Senhor, eles saberem Let them know, Lord, que tu que está neles é maior do que todos. that you who is in them is greater than all. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós In the name of Jesus, Father, tonight we minister. ministramos. Vai tocando, Senhor. Touch, Father. Vai tocando. Touch, Father. Vai tocando. Touch them. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando.